Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. O versículo que nós temos lido esses dias é o versículo de número 22. Os irmãos que encontraram, digam amém. A palavra, ela vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Tomem o seu assento, minhas irmãs e meus irmãos. Nós já falamos sobre a realidade da guerra espiritual que existe sobre cada um de nós. Nós falamos também que quando o diabo ele vem, ele usa a estratégia. Nós também falamos sobre essa estratégia do diabo. Nós falamos sobre como combater nessa guerra, onde nós mencionamos as armaduras que estão ali em Efésios capítulo de número 6, onde nós fomos orientados para que nós viemos a tomar toda a armadura de Deus, com o objetivo não de aparecer, mas com o objetivo de ficar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Então nós falamos também já sobre isso, até passamos um bom tempo meditando sobre essa realidade. Nós falamos também sobre quem é o Espírito Santo. Nós falamos também sobre qual a função do Espírito Santo. Nós falamos também quem pode receber o Espírito Santo de Deus. E hoje nós falaremos sobre as características de quem tem o Espírito Santo. Nós vivemos um tempo que nós consideramos mais o que queremos do que a Bíblia diz. A Bíblia nos orienta a não ir além do que está escrito. Os apóstolos tinham uma preocupação naquele tempo, porque assim como hoje, existem pessoas que querem movimentos. Assim como hoje, existem pessoas que não querem saber o que Jesus disse. Eles querem entender de uma forma diferente e fazer algo que possa dizer que eles são de Deus, que eles tiveram uma visão nova de Deus. Mas é importante sempre entender que para nós que somos cristãos, que queremos seguir a Bíblia, nós não temos que desejar ir além do que está escrito. Se você quer viver algo novo, que não está escrito, primeiro comece a cumprir o que está escrito. É fundamental nós entendermos isso. Esdras, quando vai fazer a obra de Deus, a Bíblia diz algo importante sobre Esdras. Diz que ele aplicou o seu coração em meditar na palavra. Ele aplicou o seu coração a entender a palavra, depois a praticar a palavra. E depois que ele entendeu, depois que ele começou a praticar, a Bíblia diz que ele começou a ensinar. E nós temos uma tendência do mundo de velocidade. Tudo é veloz. A internet precisa ser mais veloz. O fast food precisa ser mais veloz. A comida precisa ficar pronta mais rápido. E vão se criando o mecanismo para que tudo seja rápido. E nós fizemos isso com Deus também. Nós queremos pouco tempo com Deus. Deus tem que falar rápido. Eu vou entrar, mas tu tem que falar rápido, porque eu já tenho outro compromisso. E o Senhor tem um tempo limitado na minha vida. Isso vai transformando o cristianismo em algo que tem que ser veloz. Para ser veloz, não tem base. Só se mostra as flores. E nós sabemos, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, tudo que não tem base, morre. Tudo que não tem raiz, não suporta o dia mau. Quando está chovendo, ok, mas quando está sol, vai morrer. E nós, como cristãos, temos que sempre entender isso. Temos que ter característica de cristãos. Irmãos, é a geração que menos tem característica de cristão. E nós não estamos falando aqui de roupa. Nós estamos falando de atitude. Nós estamos falando de posição. E falando de Espírito Santo então, com a internet que filma tudo, grava tudo, as pessoas transformaram até o Espírito Santo em um fanfarrão, alguém que fica brincando, e é umas línguas estranhas, engraçadas, que postam, é alguém profetizando, né? Tem aí na internet, depois vocês procuram, uma mulher que, eu vou falar aqui, não é para você ficar rindo, é para vocês verem o grau de brincadeira que se tem. Uma mulher que está pregando e ela olha para o irmão e fala: Deus me mostrou que vai curar sua moela. Aí fica uma assim. Se Deus é criador do corpo, que quem tem moela é galinha, e o Espírito Santo olha para uma irmã e diz que vai curar a moela, não é o Espírito Santo.
Mas isso gera movimento e está cheio de gente ouvindo essas pessoas. Está cheio de pessoas. Hoje, se você colocar uma placa em qualquer lugar de Torino e dizer grande profeta da revelação, vai estar lotado. Isso mostra o nosso despreparo para entender quem é o Espírito Santo. Isso mostra o nosso despreparo com as características de quem é cristão. E nós, quando vamos falar, o que é ser um cristão, irmãos? É ser membro de uma igreja? É usar um terno e uma gravata? Não é. Ser cristão, você precisa primeiro crer em Jesus Cristo. A primeira coisa é crer no Cristo vivo, que nasceu, veio para perdoar pecado. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e Ele tem o controle sobre minha vida. O primeiro processo da característica é eu primeiro crer nele. Como pode um cristão não saber o que Jesus fez? Como pode um cristão não crer no que Jesus fez? Como pode um cristão dizer que é cristão, que imita Jesus, só com palavras e na vida dele não tem nenhuma característica de cristão? E o tempo que a gente vive vai trazendo esfriamento espiritual. Por quê? Você vê alguém que é cristão. E aí, irmãos, vai ter que ter uma comparação. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse que nós receberíamos o Espírito Santo para ser o quê? Testemunhas. A ideia de receber o Espírito Santo é ser testemunha. Os discípulos, quando Jesus vai embora, queriam já sair. Jesus falou, não, vocês vão ter que ficar quietinhos. Mas até quando, Deus? Até eu acabar a minha leitura bíblica? Não. Até eu ter noção do que eu... Não. Até você ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio, você não tem medo de crise. Quando você está cheio, você não tem medo de ameaça. Quando você está cheio, você não se envergonha de Deus. Quando você está cheio, você fala só coisas que vêm de Deus. E o mundo vai pôr pressão para que eu e você viva de uma forma que nós vamos dizer que somos, mas não somos. É preciso nessa noite, em alguns momentos, se lembrar que eu e você somos cristãos, irmãos. Somos. Não tem como desvincular um hippie do estilo de roupa do hippie. Você encontra um hippie, ele faz questão de vestir as roupas. Você pode achar feio, você pode achar ridículo, mas ele vai usar. Você pega os muçulmanos, que vocês podem achar ridículo, mas as mulheres em pleno 45 graus, elas estão no lago, e elas estão toda fechadas. Aí alguém fala, é ridículo, mas elas estão respeitando as características do que elas decidiram acreditar. Aí a gente decide acreditar em Jesus, decide ser seguidor de Jesus, mas nós não queremos seguir as características dele. As mulheres vão buscar referências de roupa em artistas do mundo. Os jovens vão buscar referência nos artistas do mundo. Os jovens vão querer cortar cabelo que nem Neymar, vão querer cortar tudo que nem o mundo. Ninguém quer saber o que tem de Deus em mim para que as pessoas vejam. E característica não tem nada a ver com algo interno. Característica é externa. Você vai pegar um carro e todo mundo diz, esse carro é bom. Mas por que ele é bom? Porque pintaram? Não. É porque o motor dele é bom. O motor dele suporta. Ele corre, ele sobe montanha, ele passa no barro, ele passa na neve. Depois de um bom tempo sendo usado, alguém fala, é bom. Quando você pega um carro novo, todo carro novo, ele é bom. No Brasil, nós usamos muito a lima, né? Na indústria. Quem nunca usou lima, eu não sei como fala lima em italiano. Alguém sabe? Lima mesmo? Que é de limar o ferro. Lima. E entenda uma coisa. Toda lima. Quando você vai comprar uma lima, tem uma lima de, eu vou usar o euro. Uma lima custa 1 euro. Outra lima custa 50 euros. Alguém fala, mas são iguais. Não são iguais. Só que na primeira vez que você usar, elas vão ser iguais. Na primeira vez é igual a lima, irmãos. Lima nova é boa. Porque assim que começa, todo mundo está motivado.
Assim que começa, todo mundo está entretido, mas vai começar a ter as dificuldades, vai começar a ter os desafios de mostrar a diferença. É aqui que nós estamos falhando. E aí, para você saber que alguém é crente, você tem que perguntar. Quantos irmãos já falaram que estavam em algum lugar pregando para alguém e depois estava pregando e descobriram que era crente? Porque não tinha característica de crente, não olhava como crente, não falava como crente. É um homem cristão, mas estava olhando para a mulher com os olhos até suando e mordia os lábios. É uma mulher cristã, mas estava todo se insinuando, olhando alguém e tentando se ajeitar e fazendo assim, né? E diz que é cristão. Aí alguém tem que perguntar: é cristã? Eu sou crente. Ah, desculpa. E nós vivemos essa era que ser parecido com Jesus já não tem mais graça. Aí as igrejas fizeram o quê? Tira tudo que diz que a aparência vale alguma coisa. Aí nós estamos vivendo o quê? Jovens querendo encher o corpo de tatuagem, jovens querendo encher o corpo de piercing, jovens homens querendo pintar o cabelo. Ninguém se preocupa em parecer com Jesus. Ninguém se preocupa em ter a característica dele. Ninguém vem para perguntar para o pastor: pastor, como é que eu faço para ter característica de Jesus? A pessoa vem e fala assim: por que eu não posso pintar meu cabelo? Por que eu não posso furar minha orelha? Por que eu não posso fazer uma tatuagem? Perceba que nós não queremos mais se parecer com Jesus. Nós falamos que isso é antigo, isso é quadrado. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que tem sim uma diferença entre quem serve e entre quem não serve. Só que, irmãos, no tempo que nós vivemos, você faça um teste na internet. Vá na internet e diga que Deus não existe. Não bloca nada. Vá na internet e elogie o diabo. Não bloca nada. Vá na internet e comece a expor o que Jesus disse. Começam a dizer que o seu vídeo, ele fere as diretrizes da comunidade, do YouTube, do Facebook, do Instagram, e seja lá qual rede social for. Porque as características de Jesus, elas incomodam o pecado. E nós estamos em muitos momentos querendo viver uma vida dupla. Em pecado e em santidade. Em pecado e em santidade. E essa característica ela é demoníaca, porque o diabo mistura verdade e mentira. Como ele pega Eva? Verdade e mentira. Como ele tentou Jesus lá no deserto? Verdade e mentira. Porque em alguns momentos os erros parecem que são verdadeiros. Você fala: mas tem amor. Não tem amor. Tem uma ideia de interesse de mostrar amor para te enganar. Abra sua Bíblia aí, vamos ler uns textos agora, para a gente poder entender que dentro dessas características a gente tem que ter fé em Cristo. A gente precisa obedecer ao Senhor, irmãos. É preciso ter essa ideia de dentro do coração, de obediência. Isso daqui eu não sei, né? Parece que falar para um cristão: você precisa obedecer ao Senhor. Numa era que nem tem uma frase, eu não lembro qual foi o pastor que disse: uma geração que tem dificuldade de obedecer os pais, com certeza não vão obedecer a Deus. Isso é fácil. Vocês que são jovens aqui, que têm os pais, se vocês não estão obedecendo quem é os pais, vocês não vão conseguir obedecer a Deus. Quando você escutar o pai de vocês, que você achar que não tem nada a ver o que ele fala, quando você ouvir Deus, você vai falar: não tem nada a ver o que Deus fala. Se preparem, porque se a gente continuar nessa caminhada, a gente vai viver o que teve o povo lá em Juízes capítulo 2. Levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tudo que ele tinha feito para Israel. E quando se levanta uma geração que não conhece ao Senhor, sexo com cachorro é normal. Aqui, eu já falei isso aqui, na Alemanha, no meio de uma crise dessa, eles estão tentando aprovar uma lei que quem tiver um animal em casa, possa ter relação com o animal. E isso está acontecendo nos nossos olhos. Isso está acontecendo, e nós, ao invés de orar, ao invés de buscar ser referência, não posso fazer isso porque isso vai me tirar a comunhão com Deus, isso vai me tirar o prazer que eu tenho com Deus, o diabo vai poder me acusar com isso. Nós ficamos dispersos. E o diabo, irmãos, ele não vai dizer para você: eu sou o diabo, vim aqui para acabar com a sua vida, não. Não vai falar isso não.
Vai vir todo bonitinho dizendo, oi amor. Muitas vezes ele chama amado. Muitas vezes ele fala, é um homem de Deus. Muitas vezes ele fala, que mulher de Deus. Fique atento, porque o Espírito Santo, ele sabe identificar quando é Deus e quando é o diabo. Mas para você saber e desfrutar desse benefício, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então você tem que ter obediência, você tem que buscar santidade, você tem que ter comunhão uns com os outros. Irmãos, escute isso aqui. Quem não busca santidade, está perdido. Porque sem santidade, ninguém vai ver Deus. Quem não se dá bem com os irmãos, também está fora. E eu não digo que você tem que tomar todo mundo pela mão e levar para sua casa para tomar café. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu digo pessoas que sempre têm algo contra alguém. Pessoas que sempre estão envolvidas em conflitos com alguém. Pessoas que olham alguém e dizem, não fui com o santo dele. Vai orar, pelo amor de Deus. Porque então você não está entendendo o que é ser cristão. Nós precisamos entender que como cristãos, nós também temos que ter essa característica. Nós temos comunhão uns com os outros. E quando está difícil, a gente procura acertar. A gente procura fazer a coisa justa, como Jesus ensinou. Porque isso é ser cristão. Um conselho para os irmãos. Você quer montar um negócio, não fala com quem nunca fez nada. Porque ele vai falar para você, não rapaz, é perigoso. Nunca fez nada. É perigoso mesmo. Você que está com problema no casamento, o cara casou 10 vezes já, não vá pedir conselho para ele não. Não pastor, mas ele falou que se arrependeu. Tá bom, deixa ele com o arrependimento dele. Procure alguém que já está muito tempo casado. Porque todo mundo que está muito tempo casado teve que vencer a dificuldade. Todo mundo que está muito tempo casado teve dia que acordou e falou assim, o que eu fiz? Se casou. Então vá lá orar, vá sentar com o cônjuge e vá resolver sua situação. Aí nós, irmãos, para a vida espiritual, nós estamos nem aí. Você vai contratar um cara para tirar uma Xerox. Aí às vezes a Xerox sai meio preta, né? Você falou, moço, essa sua máquina aí não tá boa para tirar Xerox não. Tá meio esquisito essa Xerox, tá fraca. Aí você vai em outro lugar para tirar uma Xerox melhor. Aí quando se trata da vida espiritual, qualquer um que estiver gritando que tem algo para dizer, a gente está atrás. As características de um cristão, elas precisam estar evidentes, irmãos. A gente pode querer se enganar. A gente pode. Fecha os olhos. A Bíblia diz que quem mente não é filho de Deus, porque está mentindo. Ah, o irmão mentiu, mas ele mente só em vez em quando. É uma mentirinha. Ele profetizou para mim. Não dá certo, irmãos. É se enganar. Está escrito aqui, ó. Está escrito. Por isso que esses cultos de ensino, a gente tem que vir dizendo o seguinte, o que está escrito? O que está escrito? Porque o que o pastor fala só vai ter validade se tiver escrito. Ah, mas o pastor teve uma visão. Se ela não der base bíblica, a visão dele é humana, é carnal e ela é diabólica. Porque toda palavra que Deus der pode ser nova, mas ela vai bater com a antiga. Toda vontade de Deus tem um objetivo: salvar, edificar e glorificar o nome do Pai. Deus nunca vai te dar algo para você humilhar o teu irmão. Deus nunca vai te dar uma bênção para você chegar no irmão e falar, tome, eu recebi. Não vai não, Deus não. Deus vai te dar uma bênção para você olhar para quem zoou você, para quem bagunçou com você e falar, olha, você viu como vale a pena crer? Eu recebi, creia também, acredite também. Agora nós queremos viver bênçãos de Deus para dizer para os outros, eu sou melhor que você, rapaz. Eu sou melhor que você, meu irmão. Estou orando mais, eu estou jejuando mais. Eu sou um santo! Característica de crente tem que existir em nós. Se você não está tendo, comece a ter. Sabe como Acabe ficou sabendo que era Elias? Acabe falou assim, como é que ele estava vestido? Quando falaram a roupa de Acabe, eu falei, é Acabe. É Acabe. João Batista tinha uma característica também se vestia. Perceba que, por mais que isso não seja a razão da nossa fé, a roupa vai dizer muito de quem você é. Uma mulher que anda seminua, ela não está entendendo o propósito de ser uma mulher preciosa, com valor. Um homem que anda seminu, ele não sabe como ele é. Um homem que sai por aí mexendo com todas as mulheres,
Nós estamos falando de crente, tá bom? E tem muito crente fazendo isso. Abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 3, verso 8. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, que o fruto do Espírito. Então, o que seria fruto? João Batista está pregando o Evangelho. É isso aí, Lucas, pode chegar. João Batista está pregando o Evangelho. As pessoas se achegam. E João Batista vai dizer a seguinte expressão: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando você abre a sua Bíblia, em Mateus 7,16, aqui é João falando, João que disse para as pessoas. Jesus vai dizer: por seus frutos os conhecereis. Quando nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso 9. Efésios 5, 9. Olha o que diz o texto. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a nossa ação. Ela é um fruto de um processo que nós estamos vivendo. E nós temos ignorado os processos, irmãos. Como eu falei, o tempo da velocidade quer que o processo de Deus seja fast food. Ó eterno, ó glória, recebi. Ó, peguei. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz que o fruto do Espírito quer dizer que ele não vai nascer de uma hora para outra. Quer dizer que tem um processo a ser feito. E aonde nós erramos, ignoramos os processos. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto aqui também. Marcos capítulo 4, versículo 28. Veja o que diz esse texto. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. O que ele está dizendo? Primeiro vai nascer a flor, depois vai nascer, não sei se vocês vê, né? Eu lembro muito disso por causa da abóbora, né? Quem já viu a plantação de abóbora, é aqueles ramos, aí nasce uma flor bem bonita. Primeiro uma bolinha assim, ó, fica só uma bolinha, aí depois vai uma flor bem bonita, aí depois no meio daquela flor vai saindo a abobrinha, e está lá bonitinha. E entenda isso aqui. Você pega o fruto pequenininho, ele está pronto para ser comido? Mas ele já é fruto? Já é fruto. Isso daqui nos ensina que existe um processo com o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Que não vai ser de um dia para a noite que você vai chegar aqui, vai levantar a mão e vai falar: eita Deus! Não! Hoje os fast food faz isso. Aí é por isso que gera escândalo. Porque eles não lêem Bíblia. Irmãos, entenda uma coisa. Todo mundo que quer ser espiritual que não lê Bíblia está cometendo falha grave. Porque uma das coisas primeiras que o Espírito Santo faz é te ensinar a entender a Bíblia. Não, eu não gosto de ler. Ó, irmãos, se não saber ler é uma coisa, não gostar é outra. Se aqui tivesse escrito, eu vou dar um exemplo. Se aqui tivesse escrito, leia, e após ler toda a Bíblia, porque vai ficar registrado, após acabar de ler o último versículo, na sua conta cai 2 bilhões. Todo mundo ia ler. Aí a pessoa lia rapidinho e fala: não, aqui está registrado que você pulou. Você leu só algumas partes. Ah, tem que ler tudo? Tem. Ah, então, não. Se você parou, agora você volta do começo. Ah, então tá bom, eu vou ler. A Bíblia diz que onde tiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se para você não tem valor o seu relacionamento com Deus, não tem relacionamento com Bíblia. Se para você não tem valor conhecer os detalhes que te faz viver o processo de produzir fruto, você vai ficar sempre sem atividade, irmãos. Não tem como. Eu queria que a gente fizesse aqui, não posso pedir nada para você e exigir nada de você, porque você é livre e faz o que quiser. Mas se você tivesse coragem de usar o seu aparelho celular durante um mês, só para falar com as pessoas que são necessárias,
não acessasse Facebook, não acessasse YouTube, e o tempo que você gasta, você dedicasse à leitura bíblica durante um mês, eu te garanto que você seria uma outra pessoa depois de um mês. Mas você tem que usar a Bíblia conforme você está usando o celular. Dentro do ônibus, ó. Na cozinha, porque o celular está assim, não está não? Tem irmãos tomando banho com o celular. Nós precisamos hoje entender que o processo para ter fruto do Espírito, ele depende de um posicionamento nosso. Só que a gente, irmãos, é como eu falei, nós não cozinhamos, não fazemos nada. Chegamos no fast food ali, se demorar, vamos chutar aqui, sei lá, 10 minutos, vai. Se passou de 10 minutos, que demora? Que demora? Mas você não fez nada, você só sentou e pediu. Calma um pouquinho. Espiritualmente, a gente quer que isso funcione na vida nossa. Eu não vou orar, eu não vou ler Bíblia, eu não vou me consagrar, eu não vou ter santidade, mas eu quero ter o fruto do Espírito Santo. Eu estou pagando disso. Quantas pessoas, isso aqui, algumas pessoas chegam aqui na igreja, e elas chegam com uma vida um pouco fora do rumo. Só que eles têm um talento que Deus deu, e eu não nego que eles tenham. E muitos deles, quando conversam comigo, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: eu quero dizimar, pastor. A primeira coisa, irmãos, é incrível. E todos eu digo, não, guarde o seu dízimo. Se você quiser, você é livre para fazer o que quiser. Mas seria melhor se você corrigisse a sua vida. Porque Deus não quer o seu dízimo, Ele quer a sua vida. Aí as pessoas, sabem o que elas fazem? Elas somem. Elas não ficam. Porque tem algum pastor que vai receber o dízimo e vai deixar ela fazer tudo o que ela quiser fazer dentro da igreja. Nós precisamos orar. É um tempo de orar e entender que o Espírito Santo está falando para mim e para você: eu quero te dar características, eu quero te dar frutos, mas você tem que nessa noite entender que tem uma parte sua que não é do Espírito. Quando o texto diz: enchei-vos do Espírito, buscai o Espírito. A gente busca, irmãos. Você está buscando o Espírito como você busca o trabalho? Você está buscando ser de Deus como você busca ser reconhecido por alguma coisa? Você para orar sem pedir nada, só falando: oi Deus, tudo bem? Vim aqui, não vou sair daqui enquanto tu não falar comigo. Não sei o que falar com o Senhor, por isso vou ficar sentadinho e vou ficar aqui em comunhão. Vou começar a ler a Bíblia, se o Senhor, por favor, fale comigo. Nós não temos esse tempo, irmãos. Se alguém te chamar agora depois do culto para ir em algum lugar chique, bonito, com comida boa, você está cansado, mas você vai falar: rapaz, eu nunca fui nesse lugar, então eu vou. Agora se alguém falar: vamos tirar aqui 2 horas de oração na presença de Deus, a gente fala: não, meu irmão, que radicalismo, estou cansado. Perceba que nós não estamos dando devido valor ao que deveria ter mais valor na nossa vida. É por isso que nós vivemos um tempo que tem muita igreja, tem muito crente, mas não tem muita atividade espiritual. Não tem muitos milagres acontecendo. E Ele continua sendo o mesmo. Ele cura câncer, Ele cura depressão, Ele faz aleijado andar, Ele cura a veia cerebral, Ele faz quem é doido ficar são. É o mesmo Jesus. Mas existe uma coisa que é preciso ter para que Ele faça: fé. E a fé não se engana. A fé engana nós aqui, ó. Eu ponho um bom terno, começo a gritar, aí você fala: ele está com fé. Será que está mesmo? Aí o céu olha e fala: esse só me louva com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que nós temos que entender hoje: existe característica. Irmãos, e pare de se enganar. Nós precisamos parar de se enganar. Peraí, se eu não estou tendo esse fruto, eu tenho que parar. Irmão, se eu não estou conseguindo ser uma pessoa melhor nessa vida, eu não posso ficar fingindo que sou pastor. Eu tenho que parar de ser pastor. Mas o que vão falar? Não interessa o que vão falar, mas eu não estou qualificado para ser. E se eu ficar dessa forma, quando chegar no céu, eu não entro. Porque a gente está preocupado é com o que os outros pensam da gente. A gente está preocupado. Então não, se eu não for, aleluia, eterno. Alguém olha e fala: esse está quente. Às vezes o coração está ferido.
Às vezes a alma está vazia, às vezes não sente nada, não chora, porque você tem que entender, uma das características, não é quando você chora aqui no culto não, hein? Uma das características que você está tendo comunhão com Ele, é quando você está sozinho na sua casa. Aí você abre a Bíblia, você começa a ler, aí do nada você tem que parar, porque começa a chorar. Não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te avaliando. Aqui é fácil, aqui tem um pouco de emoção, aqui tem um pouco de sensação. Você pode estar fingindo, mas Deus está te vendo. Então, nós temos agora algumas coisas que todo mundo que é cheio do Espírito Santo tem que ter. Quem diz que é cheio, é o que eu falei, podemos ignorar. Podemos dizer que isso aqui não é verdade. O homem é de Deus. Mas rapaz, ele está lá fazendo tudo errado. Não, mas é de Deus. Eu tenho grande dificuldade, irmãos. Tenho grande dificuldade quando um mentiroso profetiza. Tenho grande dificuldade quando alguém falso profetiza. Porque aqui diz que ele não compactua com pecado. E aí aqui diz que o diabo pode profetizar. Aqui diz que o diabo pode fazer milagres e maravilhas. Mas é tudo por um momento. Milagres de Deus geram salvação. Milagres do diabo geram vanglórias e reputações. Milagres de Deus geram homens e mulheres santos. Milagres do diabo geram homens e mulheres soberbas. Todo crente que você vê abençoado soberbo, ele não é crente. Não, pastor, o senhor está no radicalismo. Não, não é. Vamos entrar no que a Bíblia diz? Qual é a característica de quem tem o Espírito Santo? Volta lá no texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Lembra do que eu falei, o que é fruto? Fruto é resultado. Qual é o resultado de ser cheio do Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, irmão, se você for ver depois, essa divisão que existe aqui, o amor, a alegria e a paz é um relacionamento com Deus. A longanimidade, a benignidade e a bondade é um relacionamento com o próximo. E a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio é um relacionamento comigo mesmo. Então, o fruto do Espírito, ele te faz ter comunhão com Deus, ele te faz ter comunhão com o próximo, e ele faz você entender o seu papel no meio de tudo isso, que é o que a gente não está tendo. E o primeiro dom, qual que é? Qual que é o meu primeiro fruto? Amor. Aí aqui nós travamos tudo. Porque tem gente dizendo que é cheio do Espírito Santo, mas está odiando. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, profetiza, prega e diz que não suporta olhar na cara do irmão ou da irmã. Tem o Espírito Santo? Entenda uma coisa. O fruto do Espírito é você que gera? Não, não é você que gera. Você é a terra. Mas quem gera ele é o próprio Deus. Não é você que é capaz de amar todo mundo, mas é o Espírito Santo em você que te capacita para amar todo mundo. Aí abra sua Bíblia, porque o texto desse amor, né? Porque o texto aqui diz que esse fruto do amor é ágape. E em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo de número 4, nós encontramos uma descrição do que é esse amor do Espírito. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha aqui para a gente poder ganhar tempo. Vamos lá? O primeiro fruto é o amor. Então tá bom, o que é esse amor? O amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor, ele não se ensoberbece. O amor não se importa com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Esse daqui parece que tem. Eu acho que ele quis dizer aquilo para mim. Eu acho. Tá cheio de irmão com machado e perdido. Tá cheio de gente que é crente dizendo eu acho, mas tão perdidinho. E aqui diz que o amor, quem tem o amor, ele não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ele tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui tem uma parte que é linda desse texto. O amor, ele nunca falha. Aí é uma das partes mais importantes que a gente tem que entender. Por que está esse esfriamento espiritual? Porque profecia está tendo, mas são profecias humanas, não se cumprem. Tem irmão aqui que está cheio de profecia. Tem igreja aí que você não consegue nem lembrar da profecia do culto passado. Porque todo culto tem uma nova. Aí nunca acontece, mas como se renova, você não consegue nem pensar na outra. Você fala, meu Deus, estou recebendo tanta profecia, estou nem conseguindo lembrar. E como é um estado de emoção, ninguém se lembra do que é emotivo. Ali, quando é real, você fala, é real, eu senti. Quando fala dentro de você, você não se esquece. Todo mundo se lembra quando Deus falou ao seu coração. Pode ser quando for. Eu me lembro de um dia 31 de dezembro, olha só, eu me lembro como se fosse hoje, 31 de dezembro de 2001. Estava numa consagração com as irmãs. Me lembro como se fosse hoje. A mesma que Deus falou, como falou. Olha o que diz o texto. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Agora, como posso eu dizer que sou cheio do Espírito Santo e não tenho nenhum vestígio de amor? Aí eu falei que é um processo. Aí você já começa a ter um entendimento. Espera aí, eu não estou amando todo mundo ainda, mas eu já comecei a amar algumas pessoas. Aí você entende que está no processo. E tem uma parte que João escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, que ele diz o seguinte. Escute isso aqui, porque é como eu falo, irmãos. A gente não está lendo Bíblia, então... Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Você está aí cheio de raiva, está brigando com todo mundo, tem ódio de alguém? Você não conheceu a Deus ainda. Você está conhecendo a igreja, o pastor, a religião, está conhecendo como funciona, mas Deus não. Porque Deus é amor. Porque, irmãos, quando você conhece Deus, a primeira pessoa que você se constrange é você mesmo. Aí você fala, misericórdia, Ele está me amando. Misericórdia, isso tudo é para mim. Nossa, como pode um Deus tão santo, tão perfeito, Ele me amar? Aí você começa a olhar para as pessoas e fala, Ele também ama Ele. Ele também gosta daquele, então eu tenho que amar aquele também. Eu tenho que respeitar. Só que existe, essa coisa está ficando difícil. Porque tem gente cheia do Espírito Santo que está pensando e orando para alguém morrer. Versículo 20. Olha o que diz o versículo 20 do mesmo capítulo de 1 João, capítulo 4. Aqui nós pula e a gente ignora. Se alguém diz, eu amo a Deus. Irmãos, olha isso aqui. Se alguém diz, ô pastor, eu amo a Deus, pastor, glória, aleluia, como eu amo meu irmão. A Deus, né? E odeia o seu irmão. Aí a gente apaga ali, né? Não vamos. É mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino. Pois quem não ama, volta, eu não li ainda. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como vai amar a Deus que não viu? Irmãos, isso aqui é real. Por que tem tanta gente vivendo em pecado, igreja, aceita Jesus 35 vezes ao ano? Todo culto que vem quer aceitar Jesus. Aí sai daqui e peca. Por quê? Porque não conheceu a Deus. Quem não conhece a Deus não consegue. Aí o texto continua. E dele temos este mandamento. Mandamento é uma ordem que não pode ser ignorada. Quem ama a Deus... Oh, glória! Cadê, irmão? Vamos, irmãos! Oh, aleluia! Vamos, irmãos! Cadê? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão! Aí é uma facada para todo quanto é lado da igreja, que não tem gente se matando. Culto acaba numa igreja, liga para outra. E aí, como tá aí? Aqui tá ruim. Eita, aqui tá difícil. Ei, vem para cá. E quando vai para lá, fala, isso não foi o que é bom? É mais ou menos, né? Aí volta. Quem ama a Deus? É mandamento. Ama o teu irmão. Quem ama não sai defamando. Quem ama não deseja mal. Quem ama é verdadeiro. Quem ama corrige com amor.
mas ninguém está lendo Bíblia. Aí a gente vai dizer que é cheio do Espírito Santo, mas odeio, irmão, não é cheio do Espírito Santo. É uma escolha sua acreditar nos profetas atuais. Mas a Bíblia diz como é um profeta de Deus. Continuamos, porque isso aqui vai ser longo. O texto diz: o fruto do Espírito é o amor. Depois do amor, ele fala que o fruto do Espírito é alegria, é gozo. Isso aqui está esquisito hoje, irmãos. Porque o que tem de gente cheia do Espírito Santo triste, isso aqui não é para você entender errado. Nós não estamos falando que vai morrer alguém seu, você vai ficar aqui, morreu. Ninguém está falando isso. Aqui não está falando para você enfrentar os problemas dizendo, que alegria. Não, porque isso seria ser fingido, isso seria ser hipócrita. Mas pessoas que estão paradas 100% na fé e dizem que tem sonho de Deus, Deus revela, mas estão tudo em casa hoje. Por quê? Eu estou sem força. Vai trabalhar, vai para restaurante, vai para festa, vai para o culto. Eu estou sem força, sem alegria. Mas você é cheio do Espírito Santo? Não é cheio do Espírito Santo. Você está se iludindo. E tem uma razão, porque quem é cheio do Espírito Santo é alegre. Porque quem é cheio do Espírito Santo, quem está dentro dele? E quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Aí o salmista deixou um texto que a gente entende por que tem irmãos que nunca param. Irmãos que estão sofrendo coisas, mas eles estão sempre na igreja, estão sempre dando glória a Deus. Fala lá e aí o problema lá resolveu. Ainda não, pastor, mas nós estamos firmes na oração. Na hora certa Deus vai fazer. Mas você não vai desistir? Não, Deus vai fazer. Porque olha o que diz o salmista. Salmo 16 e o verso 11. Vamos ler? Isso aqui não é emoção, irmão. Isso aqui é alegria, gozo na alma. É o gozo lá na sua alma. Aquele gozo que vem, que te preenche. E você fica regozijando. Lembra do texto lá de Filipenses? Regozijai-vos, alegrai-vos. Olha o que disse o salmista. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegria. A tua mão direita, há delícias perpétuas. Olha o salmista falando, Deus, não me tira da tua presença, sabe por quê? Na tua presença, a fartura, a abundância. Eu me sinto feliz, eu me sinto regozijando. Tá faltando comida? Tá, mas eu tô cheio de esperança que vai chegar. Tá faltando emprego? Tá, mas eu tô cheio de esperança que vai chegar. Tem dificuldade? Tem, mas eu tô cheio de alegria que vai chegar. Aí tem muito irmão hoje cheio de Espírito Santo. Você vai falar com ele, dá até dor aqui na coluna. Porque ele começa a baixar você lá. Você vai falar, meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar alegre porque está tudo bem. É ficar alegre porque tem um Deus com você. Agora, como pode eu ser cheio do Espírito Santo só quando está tudo bem? Tem dinheiro, eu estou alegre. Não é o Espírito, irmão, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo te faz caminhar com dificuldades alegre. Quantos irmãos que a gente conhece, não só bíblico, mas na vida, que tem testemunho quando a gente... Irmão, porque é bonito ficar ouvindo testemunho, não é bonito? Aleluia, glória a Deus! Então tá bom, irmão, já que você tá tão feliz de ouvir, vamos passar por um? Vamos criar uma experiência comigo, meu filho? Primeiro dia de prova, ai, cadê Deus? Irmão, continua. Ai, eu estou fraco, estou com tristeza. Meu irmão, você está com o Espírito Santo, você tem alegria. Vocês se lembram de Abacuque? Abacuque estava incomodado. Aí foi orar. Só que o silêncio de Deus era melhor. Ele quis resposta, Deus deu. Aí Deus falou, vai vir um povo aí. Ele falou, não, pelo amor de Deus, Senhor, o que está acontecendo? Só que aí a Bíblia diz que ele falou o seguinte, opa, o meu lugar não é questionar Deus, não. O meu lugar não é o lugar de Deus. Aí ele vai para o lugar dele. Aí quando ele vai para o lugar dele, ele escreveu uma coisa que a gente gosta de cantar. Vamos ler? Abacuque, capítulo número 3. Vamos ler o versículo 17 e 18? Todo mundo gosta de cantar.
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na... E aí vai ver, todavia me alegrarei. Alegrará mesmo? Vai se alegrar mesmo? Faltando comida em casa? Desempregado, cheio de dívida, vai se alegrar? Olha o que Abacuque diz. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio da paz de Deus. Vão fechar as igrejas, não vai ter mais lugar para adorar, vão tentar nos matar, mas mesmo nessas situações eu vou me alegrar. Mas por que você vai alegrar? No Deus da minha salvação. O problema é que a nossa alegria ficou como eu quero, né? Às vezes a gente chega no culto e tem pessoas que... Irmãos, você já pensou? Eu vou usar a pessoa pastoral. Se eu fosse vir para o culto só quando tivesse extra alegre? Já pensou se toda vez que eu não tivesse bem eu não viesse? Já pensou se as igrejas fossem funcionar só quando a gente tivesse bem? Não ia ter culto. Não, se fosse pegar assim, não, quando você não estiver bem, não vem. Irmão, nós vamos mal trabalhar, nós vamos mal para tudo quanto é lugar. Quando a gente está mal, é aí que a gente tem que vir mesmo. Vocês se lembram? Tem uma pessoa boa, um crente, que um dia deu uma doideira nele. Seu nome era Asaf. Você lembra de Asaf? Quem lembra de Asaf? Salmo 73. Saiu do culto, saiu meio doido. Ai, tá faltando comida lá em casa. Ai, Deus, ô Senhor. Aí olhou lá um irmão que é mentiroso, se dando bem. Oxe, aquele irmão lá, irmão mentiroso, tá se dando bem. Tá sendo fiel com a esposa lá e os filhos sofrendo. Aí vem um cara que trai a esposa. O cara tá bem. Aí começou a dar um nó na cabeça dele. E ele começou a falar assim: não, é à toa, é inútil, é em vão que eu estou consagrando a minha vida a Deus. Isso aqui ele não estava falando, ele estava pensando. Mas depois ele escreveu. Aí ele diz: quase fiquei doido, quase fiquei maluco. Mas aí eu decidi entrar na presença de Deus. Davi falou que o que tem na presença de Deus? Fartura, abundância de alegria. Aí Asaf toma a decisão de ir para a presença de Deus. Aí ele diz: eu estava como um animal irracional. Eu estava doido. Mas quando eu entrei na presença de Deus, irmãos, porque quando você tem dúvida, Deus tem total interesse de tirar a tua dúvida. Mas você tem que ir para a presença dele, não para a presença de alguém. Na presença dele, ele vai te ver, vai te olhar e vai falar: filho, eu vou te revelar o que você quer saber. Só que a gente hoje vive uma alegria pelo que temos e não pelo que ele é na nossa vida. E a gente tem que orar, porque quando começa a faltar dinheiro, muita gente desespera. Quando começa a acabar o recurso da conta, todo mundo começa a falar: cadê? Irmão, está no mesmo lugar, está com você, no meio da crise, no meio da fartura. Ele está com você em todo o tempo, relaxa. Quando você começar a entrar num processo de dificuldade, diz: o que é que eu vou aprender aqui, Deus? Aí Deus vai falar para você: depender de mim. Uma das coisas mais difíceis de ser pastor aqui na Itália é se adaptar. Hoje já está mais fácil, depois de 5 anos. Mas é se adaptar a depender de Deus. Porque é simples dizer eu dependo de Deus quando você tem lá uma busta paga de 20 mil. Você fala: Deus maravilhoso, eu dependo de Deus. Cartão de crédito só. Aí você chega e não tem nada. Aí você vem e prega: dependa de Deus. Existe um Deus cuidando de nós. Existe um Deus cuidando de nós. Essa alegria não é porque você está tendo provisão
visual, mas é porque você tem certeza que por mais que nesse momento a provisão momentânea esteja faltando, tem um Deus lá te olhando e falando: filho, se prepara aí, filho, você vai passar isso e vai ficar mais forte, eu vou te dar, segura! Nós estamos cheios de gente que é cheia do Espírito Santo, vivendo tristeza, amargura e depressão. Aí a Bíblia diz, e a gente vai parar nesse, tá bom? Porque a gente termina semana que vem, não tem jeito. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria e é... Chegaram aí, irmãos? Paz. Aí nós temos que ler Filipenses 4, o 6 e o 7. Vamos ler? Abre a sua Bíblia comigo. E a gente para aqui, irmãos. A gente tem que fazer um combinado de... Eu vou ver se eu instalo. Tem um negócio que a gente instala que para todos os relógios. A gente instala, todos os relógios dão uma parada. Os irmãos vão ficar olhando e falar assim: meu Deus, a hora não passa. É que todos os relógios foram sincronizados e pararam. Acharam? A gente está falando de paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e pela ação de graças. Escute uma coisa. Vocês entendem o que significa esse e? Depois daquilo, vem alguma coisa. Volta o versículo. Veja o que está dizendo antes, porque você tem que entender isso hoje. Não estejais inquieto pela falta de emprego, pela falta de comida, pela falta de documento, pela falta de amigo, por coisa alguma. Ao invés disso, antes, as vossas petições, irmãos, pede para Deus, irmãos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Mas aqui tem um segredo nessa parte desse versículo. Oração, súplica, mas aí ele inventou de escrever um negócio chamado ação de graça. E aqui você precisa entender como que é essa oração. Pai, eu quero te pedir um emprego, Senhor, porque está difícil. Isso aqui é você começou a orar, mas você sabe que está bem difícil. Você fala: Deus, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso de um trabalho, meu Deus. E aí quando você acaba de falar isso, você fala: Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei que tu vais me dar um trabalho. Eu quero aqui dar graças a ti, porque eu sei que tu estás ouvindo a minha oração. Isso se chama fé. Aí quando você faz isso, aí vai lá para o versículo próximo. A paz do Deus Todo-Poderoso. Isso daqui não é a paz de Rússia e Ucrânia. Quando você ora, isso daqui não precisamos pedir a Deus a direção. Porque tem um monte de gente aí perdido porque não está entendendo isso. Tem um monte de gente que não está conhecendo Deus. Tem um monte de pastor que não quer que ninguém conheça Deus. Porque se você conhecer Deus, eu sou uma coisa supérflua na sua vida. E às vezes eu não quero eu quero ser o Senhor, eu quero a minha mão, a minha unção. Meu irmão, em nome de Jesus nessa noite, começa no teu quarto, orar, jejuar, pedir, e Ele vai fazer isso na sua vida. Aí Ele vai dizer de forma muito clara: e a paz de Deus, irmãos, não é a paz do Zezinho, não é a paz do Joãozão, é a paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus. E aí, o que tem nessa paz de Deus? A gente não consegue entender. Ela excede todo entendimento. Está passando fome e está com paz. Está todo mundo tentando matar e está descansando. Lembra de Pedro? Quem lembrou de Pedro aí? Viu Tiago ser morto? Você é o próximo, beleza. Se fosse eu, vamos pôr eu lá. Oh meu Deus, a gente deixou tudo para te servir. Oh meu Deus, mataram o Tiago, Senhor. Não dá para falar com ninguém. Socorro, socorro! Oh meu Deus, ai, não consigo dormir. Ai. Foi isso? Foi não. Como é que estava Pedro?
Ei, Pedro, sai, 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 sai. Ah, quem é? Sai, rapaz, sai, 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 vim te libertar. Vai embora, vai embora. Aleluia. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Vai estar todo mundo olhando para você e falando, por que que essa pessoa está quieta? Por que que essa pessoa está tranquila? E você vai dizer, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito me traz paz. Aleluia. A paz que excede todo entendimento. Guardará. Aonde estão a maior dos problemas hoje, irmãos? A maioria dos problemas hoje são psicológicos. Não é fora, a pessoa tem tudo, mas está dentro, está esquisito. Não tem paz, não consegue dormir. Ai, ai. Aí quando você faz isso, qual o segredo para sair dessa tristeza que ninguém sabe explicar? A paz de Deus guardará. Cadê? Aqui, vai, meu coração, guardará. Não, aqui ninguém toca. Guardará só meu coração? Não, guardará meus pensamentos. Ninguém toca, o diabo não toca, ninguém toca. Seus pensamentos vão estar alinhados, você vai estar equilibrado, não vai ter doideira, não vai ter guerra que venha tirar você desse caminho. Porque a paz de Deus, mas ela está onde? Ela está no pastor? Não. Em Cristo Jesus. Nós precisamos orar nessa noite, irmãos. A gente volta na paz da semana que vem e a gente acaba na semana que vem. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Que pena que a gente tem tão pouco tempo para... Vamos orar, irmãos? Deus abençoe você que está aqui e que você possa realmente buscar ser cheio do Espírito Santo. Hoje, não se esqueça, nós falamos do amor, nós falamos da alegria, nós começamos a falar da paz, mas tem mais coisas que a gente tem que falar e a gente fala semana que vem. Vamos orar. Deus abençoe todos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Não se esqueça da programação das crianças, do nosso culto de Cunho, né, os irmãos que vão. Quem vai e tiver carro também me avisa. A gente tem algumas vagas no carro ainda, mas quem for, me avisa para a gente poder sistemar e os irmãos estar ali com a gente. Vai ser mais uma noite abençoada. A última vez foi muito bom e nós cremos que também será nesse sábado agora. Amém? Domingo, escola bíblica, não esqueça. E o nosso culto também, irmãos. E mais uma vez eu peço, toda vez que você vir para a igreja, vem orando, Senhor, usa os hinos para falar comigo, aceita a minha adoração. Eu não sei quem vai pregar, mas faz quem for pregar ser usado pelo Senhor. Peça isso, porque nós estamos precisando de Deus, irmãos. E eu tenho certeza que Deus está vendo o nosso pedido. Nós estávamos aqui na oração segunda e tinha tanta gente aqui orando, que parece que a gente está começando a entender o que Deus quer de nós. Isso é importante. Você que não está podendo vir, saiba que tem alguém aqui vindo orando por você. E você que não pode mesmo, fique tranquilo. A você que pode, não negligencie o tempo de estar aqui. Faça comunhão, irmão. Acabar o culto, vai em alguém. Olha para alguém, fala, oi, tudo bem? Pastor, meu nome. Se você não conhece, apresenta seu nome. Faz amizade com o irmão, olha para ele, dá um abraço nele. Com todo respeito, é claro, mas olha, fala, tudo bem, irmãos? Vai com Deus, Deus te abençoe. Vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Faz amizade, fique em comunhão. Corta o diabo das suas relações, amém? Vamos orar? Deus abençoe a todos. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o teu santo nome, Pai. Eu agradeço o teu santo poder, a tua santa glória. Eu agradeço porque creio que hoje o Senhor está tirando vendas dos nossos olhos. Existe direção do Espírito nessa noite. E nós vamos ver aqui neste lugar a tua palavra se cumprindo em nome de Jesus. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, leva-nos em paz. É o que eu quero pedir ao Senhor e já te agradecer no nome de Jesus Cristo que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Levante sua mão, meus irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que seja com todos. Quem está alegre, diga comigo. Amém. Se Deus ele é por nós, operando o nosso Deus, ninguém. Vamos em paz, que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.